como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma videoaula na sexta atividade do livro Trilha de Aprendizagem, atividade número 6, Cartoons, uma forma de se posicionar. Tá? Essa atividade ela se encontra na página 47 e vai até a página... Não trava não. Pouquinho, tá? Até a página 49. São só 5 questões aqui sobre o cartoon. Para quem tem o livro, tá? Não esqueçam, respondam no livro e mandem a foto, tá? Tirem a foto da atividade. Para quem não tem o livro, ou se você tem um livro, mas você quiser, eu também fiz no Google Drive a atividade, tá? Fiz aqui no Google Forms, tá? Tá aqui, ó, atividade número 6, Cartoon, uma forma de se posicionar. Tá bom? Vocês podem fazer aqui e me mandar. Então, ó, essa atividade faz parte do livro Trilha de Aprendizagem, página 47, página 49. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a série de vocês, tá? Que sexto vocês vão? Sexto A ou sexto B, tá? Então, é a trilha, a atividade faz parte do trilha de conhecimento. Na atividade 6, vamos trabalhar com o cartoon, um gênero de texto que está intimamente relacionado às tão apreciadas histórias em quadrinhos. Ele vai dentro do gênero história em quadrinhos, porque tem toda aquela questão de desenhos, tá? Então, ele vai utilizar a linguagem verbal, que é escrita às vezes, né? Uma grande maioria não usa, tá? E a linguagem não verbal, que é a imagem, que é o próprio desenho, tá? Então, o cartoon é isso. Só que a diferença do cartoon para a história em quadrinhos é que ele é feito, é uma história que tem somente uma imagem. Ele não tem mais do que uma imagem, tá? Ele é diferente da tirinha. A tira você tem uma sequência, né? Você tem duas ou mais imagens, né? Você vai ter dois ou mais quadrados lá com imagens, tá? A diferença dele é que é uma imagem só. Essa é a diferença para a história em quadrinhos. Mas ele contém o mesmo, vai ter lá as características da história em quadrinhos, por isso que ele faz parte da história em quadrinhos. Então, o cartoon, mesmo com pouco ou nenhum texto escrito, tá? Às vezes tem só duas falas, tá? Um fala e o outro responde. Às vezes não tem fala nenhuma, como no cartoon daqui de baixo, que vocês vão ver. Apresenta uma narrativa, conta uma história. Então, tem uma pequena historinha ali, o cartoon você tem que trabalhar muito com a interpretação de texto, a leitura de um texto e a interpretação. O que ele quer dizer ali naquele cartoon? Tá? O que ele está representando ali? Tá? Para você compreender. Que não tem aquela história começo, meio e final. Não, é uma história simples, você vai ter os personagens, tá? Vai ser o tempo, no caso nosso aqui, a atualidade, falando sobre a atualidade, o espaço, onde é que a história está acontecendo, tá? Você tem essas questões. Tá? O narrador ali, que é o narrador onisciente, não faz parte da história nem nada. Você tem tudo ali no cartoon. A charge está sempre relacionada a uma notícia e utiliza-se do humor para recriar a situação, na maioria das vezes criticando. O cartoon utiliza-se de recursos gráficos visuais de modo parecido com a charge. Tá? É um outro gênero que faz parte dentro do texto narrativo, da história em quadrinhos. Tá? Só que tem uma função crítica, uma função sátira, né? Ele vai criticar, ele vai ironizar uma situação. Isso é a função da charge. O cartoon utiliza-se de recursos gráficos visuais de modo parecido com a charge. Contudo, não está atrelado a uma notícia. Tá? Ele não tem nada a ver com... A charge é utilizada nas notícias de jornal. De jornal, de revista, aí tem a revista com algum tema lá e eles pedem para um cartunista aí e desenhar uma charge sobre aquele tema daquela notícia, tá? O cartoon não. O cartoon eu posso fazer com diversos temas. Ele não precisa estar interligado a uma notícia. Ele vai estar interligado a um tema, tá? Eu posso fazer um desenho, um cartoon com referência a qualquer tipo de tema,
tá? Propagandas podem utilizar o cartoon. O cartoon que você lerá faz parte de uma coletânea divulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2018, em razão da proximidade do Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma campanha da ONU Mulheres e da Fundação Desenhando pela Paz. Nessa campanha, cartunistas mulheres do mundo todo desenharam para refletir sobre a igualdade entre homens e mulheres. Então aqui, lembra que eu falei, ele vai ter um tema. O cartoon, ele não precisa estar ligado a uma notícia, mas ele vai sempre vai ter um tema de fundo que ele vai estar se referindo. Por isso que é importante a questão do conhecimento de mundo, interpretação de texto, tá? Então você tem que ler ali o cartoon e ver o que o autor quer dizer ali, o que aquela imagem quer dizer. É igual a história, toda história ela tem uma intencionalidade. Tudo aquilo que é produzido pelo homem tem uma intencionalidade. Eu não vou escrever uma frase sem intenção nenhuma, tá? Um simples bilhete, fui ao mercado. Aquele bilhete que a sua mãe deixa para você, fui ao mercado, ele tem uma intencionalidade, tá? Ele tem um objetivo, tá? Então tudo aquilo que o ser humano ele produz, ele vai ter um objetivo. Tá? O cartoon é a mesma coisa. Então ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo. A história em quadrinhos, os contos, as novelas, tudo há uma intencionalidade. Né? A gente tem que fazer a leitura daquilo ali e compreender o que ele quis dizer com aquilo. Tá? Nada é solto por acaso. Tá? Então aqui, esse cartoon, essa atividade que nós vamos trabalhar, é o tema que a gente está trabalhando com os alunos do 7º ano. Então acho que dá até para me aproveitar com eles também essa atividade. Então, aqui é uma propaganda da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, tá? Que combate as desigualdades sociais, a miséria, a violência, tá? A violência contra a mulher, a violência contra um negro, a violência contra as crianças, qualquer tipo de violência, tá? Ela foi criada depois do final da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, é que foi criada a ONU. Ela tem sede nos Estados Unidos, tudo, mas é um órgão muito, muito importante. Então, ó, e essa propaganda, esse trabalho foi feito em 2018, tá? Estava se chegando o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. Agora não me lembro com exatidão qual é o dia. Perdoe, mulheres, mas acho que é dia 1º de é em março, tá? O Dia das Mulheres é em março, tá? E chegando esse Dia das Mulheres, a ONU fez uma campanha contra essa desigualdade da mulher, contra a violência, em prol dos direitos das mulheres. E o que ela pediu? Ela pediu para mulheres cartunistas, tá? Porque não existe só homem que desenha, não. Tá? Nós temos conhecido somente o destaque nosso é Maurício de Souza, Ziraldo, né? Mas tem cartunistas mulheres também que desenham e faz um ótimo trabalho. Então a ONU, como ela tem sede no mundo inteiro, tá? Ela pediu para as mulheres do mundo, cartunistas do mundo inteiro, tá? Fazerem de todos os países, de vários países, fazerem um desenho representando esse Dia Internacional da Mulher e esse direito por igualdade, tá? O Dia Internacional da Mulher é um dia marcado onde as mulheres, né, na década de 70, elas brigaram pelo direito da mulher, pelo direito de igualdade, pelo direito de votar, pelo direito de trabalhar e ter o mesmo salário que o homem na mesma função, tá? Porque até hoje ainda tem, né, ainda mais nos cargos executivos de empresas, grandes empresas, o que acontece? O homem lá, ele tem o mesmo cargo, ele é o presidente de uma empresa X, tá? O homem, como presidente, ele recebe um salário. A mulher, ela tem aquele mesmo cargo, também é presidente da empresa X, tá? Só, às vezes só que em outro lugar, em um outro estado. E a mulher, ela recebe um salário inferior ao homem, porque ela é mulher, tá? Então é isso que as mulheres, esse é um dos temas, brigar por esse direito, o direito de cuidar dos seus filhos sozinha, de ter uma vida sozinha, entendeu? De não ser marginalizada, como era a mulher que tinha um filho sozinho, era mulher abandonada, tá? Antigamente tinha muito esse preconceito,
tá? Então, aí esse Dia Internacional da Mulher veio para essa igualdade da mulher, que a mulher não era somente um objeto do homem, tá? Mas que a mulher, como o homem tinha os seus direitos, a mulher também teria que ter os seus direitos iguais também prevalecidos, tá? Os mesmos direitos, o respeito, tá? As igualdades, tá? Os direitos, direito a votar, direito a trabalhar, direito a ter o mesmo salário, tá? Tudo isso. Essa era a briga dos direitos das mulheres. Tem vários temas, é bem complexo isso daí, tá? Então a ONU pediu para mulheres cartunistas, tá, que fizessem. A ONU ela tem vários órgãos dentro dela, vários departamentos, tá? Aí esse departamento que pediu da ONU é o ONU Mulheres, tá? Que cuida das questões somente sobre as mulheres, tá? A violência que as mulheres sofrem, violência no lar, violência doméstica, violência no trabalho, tá? Violência na rua, várias situações, preconceito, tá? Várias situações. Essa ONU Mulheres, nesse departamento da ONU, ele é responsável de averiguar tudo isso e de tentar resolver tudo isso, tá? Então foi feita uma campanha, cadê daqui? Em 2018, em razão da proximidade do Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma campanha da ONU Mulheres e da Fundação. Tá? Aqui foi uma parceria, tá? Da ONU Mulheres, em parceria com uma fundação que não faz parte da ONU, Desenhando pela Paz. Tá? É uma organização sem fins lucrativos, tá? Mas não está ligada à ONU. Eles fizeram uma parceria. Tá? Nessa campanha, cartunistas mulheres do mundo todo desenharam para refletir sobre a igualdade entre homens e mulheres. Tá? Então é isso que vai estar tratando esse desenho aqui, esse cartoon. Tá? Se você quiser saber mais sobre essa campanha que aconteceu, aí tem uns sites aqui, tá, trazendo essas informações. Você pode se aprofundar no tema Histórias em Quadrinhos, Charles, etc. Na Enciclopédia Virtual Britânica Escola. No site, aí tem um site aqui para você estudar mais sobre a questão de histórias em quadrinhos, as charges, os cartoons, os vários gêneros que eu tenho dentro da história em quadrinhos. Dentro da história em quadrinhos, você vai ter outros gêneros em cima que são relacionados com a história em quadrinhos. Se você quiser ver outros cartoons, acesse o site da ONU. Aí tem o endereço aqui da ONU, onde vocês podem ir e acessar os cartoons. Tá? Ele foi acessado pela última vez em 31 de março de 2020. Pela última vez, não. Quando, tá, a Secretaria Municipal de Educação fez o trabalho, tá, e passou para a apostila, ela acessou em 31 de março de 2020. Tá? Ontem mesmo eu acessei para ver, tá? Até para pegar uma imagem melhor aqui do cartoon, só que não consegui, tá bom? Eu acessei ontem. Então, se você for lá acessar, o último acesso é quando você acessa. Aqui está marcado acesso em. Foi quando os organizadores da editora que publicou a revista o Trilha de Aprendizagens, ela acessou em 31 de março esse cartoon, tá? Aí nós temos o cartoon, nós temos um texto aqui que não dá para ler muito, tá? A imagem aqui, Cristina, tá aqui, Cristina Sampaio, tá? Então o texto que eu tenho aqui é o texto que está aqui embaixo, tá? Lá na revista de vocês vai estar aqui embaixo. Leia o cartoon. A portuguesa Cristina Sampaio trabalha desde 1986. Então, vamos lá? Então, ó, a portuguesa Cristina Sampaio trabalha desde 1986 como ilustradora e cartunista para diversos jornais e revistas em Portugal e fora do país, como Expresso, Crane, Zeitung, Courier International, Boston Globe, Wall Street Journal e The New York Times. A artista também já trabalhou com animação, multimídia e direção de arte, além de ter publicado livros infantis. Então, é uma cartunista, as cartunistas que eles escolheram são cartunistas famosas, que já está no meio ali, que eles têm acesso, tá? Então, esse desenho aqui,
ele foi feito, esse cartoon, ele foi feito pela portuguesa, é uma portuguesa, nasceu em Portugal, tá? Cristina Sampaio, tá? E ela trabalha desde 1986 como ilustradora, ilustradora é aquele que faz desenhos para capas de livros, capas de revistas, tá? E além de ilustradoras, né, que fazer os desenhos de capas de livros, às vezes no meio dos livros eles têm alguns desenhos, algumas imagens, né, são desenhos, algumas ilustrações, e ela faz aquelas ilustrações. Um escritor vai fazer um romance, né, e naquele romance ele quer colocar algumas cenas, desenhar. Aí ele vai e paga para ela, contrata o serviço dela para ela fazer os desenhos ali para ele dentro da história. E dá a história para ela, ela lê a história, né? E ali, com base na história, né, ela faz, ele fala onde que ele quer, eu quero no início de cada capítulo, eu quero no meio dos capítulos das histórias. Aí ela vai e faz os desenhos para pro, pro autor pro escritor, tá? Então, então ela é uma ilustradora, cartunista. Além de ilustradora, cartunista, ela é escritora também, tá? Porque ela faz livros infantis, além de ter publicado livros infantis, então quer dizer que ela é uma escritora, então ela é ilustradora, cartunista, escritora. Ela trabalha em jornais e revistas de Portugal, então ela não trabalha num lugar só, ela presta serviço para várias empresas, vamos dizer assim, tá? Várias instituições. E além de jornais e revistas de Portugal que ela trabalha também fora de Portugal, mas ela nem precisa sair de Portugal. Tá? Hoje nós não estamos tendo a aula online, home office, né? Um trabalho em casa. Ela faz isso lá do país dela mesmo. Tá? Ah, os outros órgãos, as outras empresas mandam para ela de comunicação, empresas de telecomunicação, mandam para ela o tema da matéria e pedem se tem como você fazer um desenho aí para mim, uma ilustração, um cartoon com base nesse tema. Aí ela vai, desenha, faz vários desenhos e manda para eles, eles escolhem, tá? Então ela trabalha além de Portugal, ela trabalha em outros países, tá? E em várias outros órgãos de telecomunicação. Então, ó, como Expresso, Kleine Zeitung, Courier International, Boston Globe, Wall Street Journal, The New York Times, né? Então vários, então ela trabalha em Portugal, esse Expresso e Kleine Zeitung e Courier International, eu não sei onde ficam, tá? Não sei que deve ser na Europa mesmo. Ó, Boston Globe, o Wall Street Journal e The New York Times, esses eu sei que são nos Estados Unidos. Então ela trabalha além de Portugal, ela trabalha nos Estados Unidos também, tá? Já trabalhou com animação, tá? Com minis desse tipo de desenho animado, né? Então já trabalhou multimídia, direção de arte. Então é uma pessoa bem conceituada, trabalha bastante, tá? E é uma mulher. Só que você vê a diferença, né? Tem a igualdade, é por isso que as mulheres brigam pela igualdade. Um trabalho de um homem é muito mais valorizado de um cartunista homem do que de uma cartunista mulher. Isso também acontece, tá? Então aqui tem um trabalho, tá? Esse texto aqui é aquele texto que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Tá aqui. E aqui nós temos a campanha não é sobre igualdade de gênero, né? Esse é o tema da campanha, igualdade de gênero. Tá? Das mulheres ter os mesmos direitos dos homens, né? E o que que vocês veem aqui nessa imagem, tá? Né? Aqui, ó, é um casal. Só salientar para vocês, não são pessoas diferentes, não, tá? Que não se conhecem, tá? Vamos dizer que aqui seja um casal, né? O esposo, a esposa, o homem e a mulher, tá? Aí tem essa igualdade de gênero. Qual é a ideia da igualdade de gênero aqui? Que o homem, apesar dele trabalhar fora, ele também pode ajudar a mulher em casa, fazer as coisas em casa, cuidar da criança, né? Ele segurando o carrinho aqui, ó. Ele segurando o carrinho, quer dizer que ele está cuidando
da criança. E a mulher também, né? Ela pode fazer os serviços de um homem, né? Ela pode ser pedreira, ajudante de obra, ela pode ser mecânica, borracheira, né? Que aqui no caso, tá? Ela pode ser também, né? Quer dizer que o mesmo, aí essa é a ideia da igualdade de gênero. O mesmo serviço que o homem faz, a mulher também pode fazer. E o mesmo serviço que a mulher faz dentro de casa, o homem também pode fazer. Isso é a briga pela igualdade de gênero. Não tem que ter preconceito. O homem não vai deixar de ser menos homem por ajudar em casa. Nem a mulher vai deixar de ser menos mulher, tá? Por ajudar, fazer o trabalho de um homem também. Tem mulher que faz o trabalho de homem muito melhor do que muito homem aí. Muito homem cabra frouxo aí, não faz nada, não tem coragem de pegar uma colher, uma pá, uma enxada, pra puxar uma areia, e você vai lá, a mulher lá faz muito mais do que ele, tá? Isso é a briga da igualdade de gênero, tá? Aí a fonte dessas imagens, são várias fontes que tem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá passando o caminhão de limpeza de rua para pulverizar contra o Covid, aí fica o barulhinho aí que eles estão anunciando. Então nós temos a autora, né? Já falei para vocês quem é a autora está aqui, é uma mulher, tá? Portuguesa, nasceu em Portugal, tá? E nós temos a fonte. A fonte é o quê? É de onde que essa imagem foi tirada. Eu já tinha conversado com vocês lá no início, tá? Aí aqui nós temos a fonte de onde que essa imagem foi tirada, tá? No primeiro aqui a fonte aqui é da imagem, é de todo esse tema que foi trabalhado aqui sobre a ONU, que vocês podem estar acessando, tá? E até por curiosidade mesmo, pesquisando, tá vendo? É bem legal vocês lerem, se interagirem, que vai ter mais atividades sobre isso, tá? Do cartão mesmo, é esse número 2 aqui. Esta foi a fonte nós que foi achado esse cartoon aqui, que tem vários cartoons. Se você quiser ver os outros cartoons, é só clicar no item 2 aqui, que você vai ver os vários cartoons. Esse daqui é sobre as charges e as histórias em quadrinhos. Vocês podem estar mexendo e acessando. Tudo bem? Tá aí é o texto. Aqui nós temos um texto, tá? Lembra que lá no início o cartoon ele pode utilizar a escrita ou não, aqui no, por exemplo, do Cartoon, ele não utiliza a escrita, é um texto não verbal. O que é o texto não verbal? Ele só usa a imagem, mas eu tenho um texto, eu tenho os personagens, eu tenho o cenário, né? O cenário aqui eu posso dizer que é uma rua, uma calçada, né? Ou a casa, né? Vamos dizer aqui que é a rua, né? Porque eles estão passeando, tá? Tem os personagens, tem toda uma história, um tema, a igualdade de gênero, a mulher indo trabalhar, o homem cuidando da criança, tá? Então você tem todo o espaço aqui, o tempo, a atualidade, os dias de hoje, tá? Como que eu sei que é os dias de hoje? Pela roupa. Pela roupa eu sei que é os dias de hoje, tá? Ó, pneu, ó, né? Pneu de carro, uma coisa mais moderno, tá bom? Eu sei que não é da época medieval, não era uma vez, tá? Então eu tenho o tempo aqui também prescrito, tá? O espaço, que é o lugar, os personagens, tá? Tenho a história aqui, tá? Só que não vai ter começo, meio e fim, até uma história simplificada, tá? Qual é a história aqui? A mulher indo trabalhar e o homem indo cuidar da casa e das crianças, ajudando a cuidar das casas e das crianças, tá bom? Então, quem ilustrou esse cartoon? Quem fez esse cartoon? Quem foi a criadora desse cartoon? Porque esse cartoon foi feito por uma mulher. Qual foi o objetivo? Tá? Por que ele foi feito por uma mulher e não por um homem? Tem lá, qual é o tema da campanha? Em que lugares essa ilustradora já trabalhou? Em que lugares que ela já trabalhou? Tá bom? Quais foram os órgãos que ela já trabalhou? Todos os lugares no quais Cristina Sampaio trabalhou são do país de sua origem? Sim ou não? Aí você vai explicar.
Se sim, por que que sim? Se não, por que que não? Tá? E a questão E, no cartoon, o homem está levando o carrinho de bebê, enquanto uma mulher, um carrinho de mão. Por que essa imagem seria uma manifestação em relação aos direitos iguais entre homens e mulheres? Aí você vai explicar. Já conversei com vocês, já passei, né? Agora é a vez de vocês. Por que que ali naquela imagem, né, está sendo retratados os direitos iguais entre homens e mulheres, tá? Aí você vai explicar o porquê, tá bom? Tem uma boa aula, uma boa atividade para vocês. Façam com calma, com tranquilidade, tá bom? E até a próxima aula, hein? Tenham uma ótima semana, lembrando sempre se cuidem, o máximo possível fiquem em casa, tá bom? Lavem sempre as mãos direitinho, higiene, saiu, quando voltou, lava a mão, foi em qualquer lugar, vê se tem álcool em gel, passa o álcool em gel na mão, manter a mão sempre limpinha, tá bom? Tenha uma ótima semana para vocês, até mais, fica com Deus, saudade de vocês, hein? Tchau, tchau. Vamos estudar, hein, gente?